vamos para o Rio de Janeiro. Cícero Melo chegando ao nosso Sport Center para trazer mais informações deste Flamengo. Tudo bem, seu Cícero? Boa tarde para você, um beijo grande. Seja bem-vindo, amigo. Beijo para você também, dona Glaucia, para os companheiros Fernando, Breiler e o Fã de Esportes. Estamos aqui na sede da Gávea, na Lagoa Rodrigo de Freitas. O Flamengo está de folga, né? Depois da magra vitória e difícil, já nos acréscimos contra o Coritiba ontem, no Couto Pereira em Curitiba, o time veio em voo fretado como sempre faz nos voos, nas viagens fora do Rio de Janeiro, né? Então os jogadores hoje estão de folga. Foi uma vitória que valeu, claro, pelos 3 pontos, muito importante, mas que não convenceu a torcida rubro-negra. A torcida não está gostando do desempenho do time do Flamengo, que ora oscila uma atuação como foi contra o Grêmio na Copa do Brasil, lá em Porto Alegre, né? Na fase semifinal, primeiro jogo. Foi uma atuação digna de Flamengo com o elenco que tem. E ora faz atuações como as que ele foi eliminado na Libertadores da América para o Olímpia. O jogo ontem, se o Coritiba tivesse vencido, seria absolutamente normal. O gol do Flamengo da vitória foi aos 48 minutos do segundo tempo, quando o Coritiba teve chance de fazer o terceiro gol. Então a situação realmente, a torcida está preocupada porque vem aí uma final de Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo, como foi eliminado da Libertadores da América, não tem jogo no meio de semana, tem a semana toda agora para trabalhar, e não só a semana toda. O Flamengo terá 2 jogos nos próximos 21 dias, que é o jogo contra o Internacional, Campeonato Brasileiro, sábado, no Maracanã, 18 horas e 30 minutos, e depois no outro sábado, o jogo clássico contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Então, o Flamengo tem tempo à vontade aí para treinar, para se preparar e principalmente para evoluir o seu jogo. Vai jogar 2 jogos contra o São Paulo em 2 domingos, 17 e 24 do mês de setembro, e esse é o detalhe, viu? Pela primeira vez a Copa do Brasil terá jogos finais aos domingos e não às quartas-feiras, não meio de semana, que é a tradição da Copa do Brasil. Quer dizer, tem um peso maior, fica mais bacana, né? Uma decisão no domingo, né? Ainda não sabemos quem vai decidir em casa, ou então um sorteio, também não estou entendendo por que a CBF está demorando tanto para fazer esse sorteio. Geralmente acaba uma fase, um dia depois, 2 depois, ele já faz o sorteio, que é para todo mundo poder se preparar. Vai ter torcedor do São Paulo querendo vir no Maracanã, claro, e muitos, e vai ter torcedor do Flamengo querendo ir no Morumbi, e tudo isso tem que ter uma programação de viagem, de monetária, principalmente programação do bolso, né? Que não está fácil para ninguém. Então já deveria ter, ou pelo menos deveria fazer rapidamente esse sorteio do mando de campo à CBF. O Flamengo vai ter um jogo no dia 13 de setembro, na semana do primeiro jogo da decisão, contra o Atlético Paranaense no Maracanã. O São Paulo ele vai ter muito tempo para treinar e ajustar esse time do Flamengo. Vamos falar em São Paulo, ouvir o que ele falou, como ele analisou a vitória lá em Curitiba por 3-2. E ele diz que o ritmo do Flamengo, né, tem que saber administrar o ritmo de jogo, coisa que ele parece não estar muito satisfeito. O time hace un esfuerzo y a veces no tiene la precisión. Normalmente la precisión del juego también tiene que ver con la precisión individual, que falaba antes, cualitativa, mas tenemos que intentar defendernos mucho más con la bola, tener mucho más control, más pase en campo rival, que es la propuesta. A veces o time acelera mucho, juega de ida y vuelta y ahí es donde sufre más. Pero siempre aproveché el tiempo para poder lograr modificaciones. La gran preocupación hoy sí es que Otimi tiende a ser defensivamente un poco vulnerable. Tá, então, o Sampaoli, e há uma preocupação grande, viu, Glaucia, companheiros nos estúdios e fã e rubro-negro de esporte. Eu conversei com muitos torcedores do Flamengo durante o dia, todos eles estão muito preocupados com o que o Flamengo pode realizar nessas finais da Copa do Brasil. A maioria disse, se o Flamengo jogar isso que jogou contra o Coritiba e o que vem jogando, tirando esse jogo ultimamente contra o Grêmio, vai perder a decisão para o São Paulo. Opiniões dos rubro-negros. Lembrando que no Campeonato Brasileiro a situação está complicada, mesmo com a vitória de ontem. O Flamengo está em terceiro lugar com 35 pontos ganhos, 58% de aproveitamento, e está aí na verdade, são 13 pontos de diferença para o Botafogo, que é o líder com
com 48. E 2 pontos atrás do vice-líder, o Palmeiras, 37. Esse não é o problema, o Palmeiras, que isso num jogo você tira essa diferença. Mas 13 pontos para o Botafogo jogando o que o Flamengo está jogando, a torcida está preocupada. O que resta realmente é a Copa do Brasil e os torcedores estão colocando as barbas de molho, querendo ver esse time evoluir, sob pena do Flamengo ficar com o vice-campeonato. Glaucia. Boa, Cícero, muito obrigada pelas informações, amigo. Beijo grande, boa sequência de trabalho aí pra você. Acompanhando o Flamengo hoje, nosso Cícero. Flamengo de folga porque tem essa semana cheia. Vou mandar um beijo também a Pedro Ivo Almeida, que está nos acompanhando. Sabe muito. Ai, me mandou aqui, ó. Gigante. 28 ou 29, segunda ou terça da semana que vem, este sorteio de Copa do Brasil. Então, das finais entre Flamengo e São Paulo, dentro do que estava previsto, segundo me diz aqui Pedro Ivo Almeida. Um beijo, Pedro, muito obrigada aqui. Atualizando pra gente também essa situação do sorteio. Embora o Sampaoli tenha esse período agora para trabalhar, como o Cícero nos trouxe, né, em 20 dias, aí são 2 jogos. Isso é um luxo dentro do calendário brasileiro. Mas semana após semana a gente vem aqui e fala a mesma coisa desse Flamengo, o quanto oscila. Entre um jogo e outro, dentro dos próprios jogos, ontem não foi diferente contra o Coritiba. O elenco do Flamengo ainda não incorporou o estilo de jogo do Sampaoli. E esse elenco do Flamengo já se mostrou resistente em incorporar vários outros estilos, sobretudo de treinadores que impõem uma exigência muito alta em treinamentos, que exigem ali uma disciplina tática dos jogadores que muitas vezes vai contra o intuitivo desses caras, que é muito aflorado. São jogadores com muita qualidade técnica, acostumados muitas vezes a resolver na base do talento, da intuição, do que o instinto está mandando em campo. Mas esse Flamengo precisa ser mais organizado. Esse Flamengo precisa muitas vezes temporizar uma jogada, deixar de acelerar. O Sampaoli, ele é feliz e acerta no diagnóstico. É um Flamengo que muitas vezes, quando está com o jogo na mão, está com o controle, resolve acelerar e o jogo se transforma numa trocação. E o Flamengo perde muito com isso, porque tem mais qualidade técnica e o time que tem mais qualidade, se fica mais com a bola, consegue girar de um lado para o outro, consegue ter mais tempo de posse, naturalmente vai levar vantagem e vai sofrer menos lá atrás. Então, muita coisa que respinga no questionado sistema defensivo acontece por essa desorganização que começa lá na frente, com muitas escolhas equivocadas, e isso ajuda a explicar a opção do Sampaoli pelo Felipe Luiz em vez de Ayrton Lucas, que é esse jogador da aceleração o tempo inteiro, que explica a escolha pelo Pulgar, não o Alan, por exemplo, ou o Thiago Maia, porque é um jogador que troca mais passes, que tem uma saída qualificada. Então a gente consegue entender a ideia, o que pensa o treinador, mas o elenco ainda se mostra resistente em incorporar esse estilo. E esses caras, uma coisa é um treinador como o Sampaoli tentar impor esse estilo no elenco que não tem qualidade, porque os caras não têm condições de executar aquilo que ele pede. Ou às vezes um elenco muito jovem, jogadores muito crus. Mas aí estamos falando de um Flamengo com Felipe Luiz, com Everton Ribeiro, com Gerson, Gabigol, jogadores muito rodados, jogadores com casca, que se realmente comprarem essa filosofia, vão conseguir executar. Então é claro que falta da parte do treinador, ele também pode entregar mais, ele pode tirar mais desse time, mas hoje eu vejo que essa responsabilidade maior é dos atletas, é do elenco de reconhecer essas fragilidades e passar a fazer um jogo mais seguro. E às vezes o mais seguro exige menos individualismo, menos intuitivo e mais entrega tática. E a minha questão até, Fer, é se durante esses 20 dias que a gente está falando, de fato, esse time vai mostrar isso, oscilar menos. A gente vai ter como amostragem. Mas será que esse período de treinamento, de uma semana mais livre, é para incorporar? Porque também já é um trabalho do Sampaoli já de alguns meses. Olha, não, ele já teve tempo e quando voltou, por exemplo, ele tomou um vareio do Red Bull Bragantino, quando ele teve mais tempo para trabalhar, lembra? Parada de data FIFA, né? Parada de data FIFA, se não me engano, 10 dias, quando voltou, foi atropelado pelo Red Bull Bragantino. É um time que oscila muito. A diferença que a gente vê do elenco, da capacidade de investimento do Flamengo para o do Coritiba, isso tudo não foi retratado dentro do Couto Pereira. O Flamengo correu riscos, Coritiba, quando estava 2-2, teve chances ali de conseguir o resultado, conseguir a vitória, né, jogando dentro de casa. O Flamengo, ele tem um coletivo frágil e ele tem um time pouco comprometido. Acho que é um time pouco competitivo, ainda muito disperso. A gente vive falando sobre isso aqui.
Hoje no futebol não tem como você disputar em alto nível sem você pressionar o adversário, sem você se impor com posse de bola, sem você deixar o adversário desconfortável na pressão. O Flamengo não faz isso de maneira constante. Então é muito difícil a gente até projetar o que vai ser o Flamengo do Sampaoli. O que dá para falar é a responsabilidade tem que ser distribuída. Eu acho que o Sampaoli não conseguiu fazer essa equipe jogar ainda e ser uma equipe de fato organizada, uma equipe imponente, que é o que se espera com as ideias dele de futebol. A direção tem uma grande culpa, a gente fala isso desde o início da temporada por conta do planejamento. A maior culpa. A maior culpa, né? Se for para colocar o grande culpado, né? A gente vai colocar ali, a grande culpada vai ser a direção do Flamengo. E os jogadores também. Os jogadores precisam comprar ideia, né? Precisam ajudar também o técnico para que as suas ideias sejam potencializadas. De novo, o que a gente viu ontem é o Flamengo conseguindo uma vitória baseado muito na individualidade. O Gerson não fazia um bom jogo, mas é um jogador capaz de fazer aquele golaço. Abriu a janela, ele soltou um foguete, marcou um golaço com a camisa do Flamengo. O Bruno Henrique no primeiro tempo atormentando, gerando muito jogo, atropelando. Um campo aberto é impressionante, né? Como ele quando ele passa a quinta marcha, ele não toma conhecimento da defesa adversária. Então ainda é um Flamengo muito dependente desses jogadores talentosos, mas coletivamente a gente não consegue ver a unidade. A gente não consegue ver um time equilibrado, um time que corre riscos mesmo contra adversários muito mais frágeis.